Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Brasil, eu faço parte da equipe técnica da EcoCert Brasil Certificadora, como responsável por projetos e referenciais privados, e eu gostaria de compartilhar com vocês o início de uma série de vídeos, webinários e publicações abordando a cultura do café. Nós vamos falar um pouco do histórico do café, as principais regiões e países produtores, algumas atualizações do mercado de café, eventos relacionados e, principalmente, os diferenciais de um café certificado e como é que a EcoCert pode contribuir nesse ponto. O café com certificação em sustentabilidade, ele tem mais qualidade, tem garantia de origem e rastreabilidade, apoia produtores, tem responsabilidade social com trabalhadores e comunidades locais e tem garantia de mínimo impacto ambiental, entre outros ganhos. E se você quiser mais informações sobre o café certificado, convido você a visitar o nosso estande da EcoCert na Semana Internacional do Café, que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2023, na Expo Minas, em BH. É um dos maiores eventos mundiais do setor e nós não poderíamos deixar de participar. O Grupo EcoCert atua em mais de 130 países através das suas 29 subsidiárias. E isso é uma grande vantagem, pois estamos sempre conectados e aliados com os nossos colegas de todo o mundo sobre atualizações das normas de certificação e produtos de interesse global, como é a cadeia produtiva do café. E isso tem tudo a ver com o tema de hoje. Então vamos para os nossos assuntos, passar 10 ou 15 minutos tratando de temas importantes e relevantes da cafeicultura brasileira. Inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da história do café, com a intenção de ajudar a compreender algumas das dinâmicas do mercado e da produção que temos hoje. O café, ele é originário do Chifre da África, que é uma região que fica no nordeste do continente africano, especificamente na Etiópia. É cultivado pelo menos desde o século XV no Iêmen, seguido pela Arábia, que dominou o mercado por muitos anos com o cultivo de café. Inclusive, com forte atuação para evitar que sementes férteis e partes vegetativas pudessem ser levadas para cultivos fora da Arábia. E em 1616, os holandeses conseguiram finalmente sementes férteis e então cultivá-las em viveiros. E já no século XVII mesmo, o café já estava sendo cultivado em algumas regiões da Índia e também da Indonésia. Os holandeses, através das suas colônias, foram os responsáveis pela entrada da maior parte do café na Europa entre meados do século XVII e XVIII. Foi ainda no século XVIII que o cultivo de café chegou aqui na América pela América do Norte e difundindo-se para a América Central e depois América do Sul, com registros claros de passagem inicialmente pelo Suriname, Guiana Francesa e então, em 1727, chegando no Brasil pelo Pará. E apenas 100 anos depois da introdução, o Brasil se tornou um gigante mundial. Desde 1850, o Brasil é o maior produtor de café do mundo. Dados mais atualizados de 2023 apontam que o Brasil foi responsável por quase 32% de todo o café produzido no mundo, seguido pelo Vietnã, com 18%, e a Colômbia, com um pouco mais de 6% da produção mundial. Considerando a produção mundial, ano cafeeiro começando em 2022, foram produzidas mais de 171 milhões de sacas de café, mantendo a proporção aproximada de 60% arábica e 40% canéfora, registrando aumento em quase 5% da produção de café arábica e redução de 2,1% na produção do canéfora. Essa redução pode ser explicada em partes pela diminuição da produção no continente asiático e da Oceania, que registrou diminuição de 4,6%. E já podemos fazer associações pela forte quebra na produção do Vietnã. A América do Sul aumentou a sua produção em 6,2%, e esse aumento foi influenciado com a melhor produção do Brasil.
Dados atualizados da safra apontam a produção do Brasil com um pouco mais de 54 milhões de sacas, um aumento de quase 7% comparado a 2022. Mas as exportações diminuíram. Dados mais atualizados de janeiro a setembro de 2023 indicaram a diminuição de 9% nas exportações de café, quando comparado ao mesmo período de 2022. A receita também recuou em quase 18%, ao atingir um pouco mais de 5 bilhões de dólares em exportações, para você ter uma ideia. Essa queda pode ser explicada pelo desempenho do café arábica, que foi negativo, acompanhando a queda das cotações da Bolsa de Nova York, fazendo com que os preços não fossem tão atrativos para os produtores do Brasil. E também houve atraso em embarques nos portos, por problemas logísticos mesmo, que resultou em portos abarrotados e terminais impedidos de receber mais cargas em alguns períodos, isso no mês de agosto de 2023. Sobre os destinos do café. De janeiro até setembro de 23, os Estados Unidos permaneceram como o principal comprador do café brasileiro, representando mais de 16% dos embarques. A China se mantém com destaque positivo, que ampliou em mais de 132% as suas importações do café brasileiro, na comparação com o mesmo período do ano passado. É um mercado promissor para o Brasil. A China ocupa a 10ª posição entre os principais compradores do café brasileiro. Dessas exportações, o café arábica permanece como o mais exportado, com quase 80% do total. Já os cafés canéforas são os únicos com desempenho positivo no acumulado desse ano, crescendo 111% em relação a 2022. Isso é atribuído por ser mais competitivo no mercado global e foi bastante requisitado devido a problemas na produção em importantes países produtores, como o Vietnã e a Indonésia. Para você ter uma ideia, o Vietnã ampliou em 537% as suas importações de café verde do Brasil no acumulado de janeiro a setembro de 2023, e a Indonésia registrou aumento de mais de 85% nas aquisições no mesmo período. Oportunidades estão evidentes para o Brasil se manter em alta nas exportações de canéfora, pois já existe uma rota e um modelo comercial bem estabelecido. E melhores oportunidades ainda surgem quando falamos de café de qualidade superior e certificados sustentáveis. Esses cafés certificados representaram 17% das exportações totais brasileiras na safra atual. Foram mais de 6 milhões de sacas exportadas. O preço médio do café certificado foi de pouco mais de $260 por saca. E falando em receitas, o total do café sustentável exportado representou um pouco mais de 19% do obtido dos embarques totais. Em outro vídeo, nós vamos falar especificamente sobre algumas normas de sustentabilidade para a certificação do café. Inclusive, vamos ter uma gravação analisando o relatório anual da Rainforest Alliance de 2022. Vamos ver em mais profundidade que em 2022, o volume de café certificado RA no mundo foi de um pouco mais de 1,5 milhão de toneladas, quase 15% da safra total. Já no Brasil, o volume de café certificado foi pouco mais de 370 mil toneladas, que corresponde a 12% da safra brasileira. Os cafés diferenciados e certificados mantêm o principal destino nos Estados Unidos, com o equivalente a 25% do total das exportações brasileiras. O crescimento das certificações é impulsionado pelos grandes mercados consumidores, claro, os Estados Unidos, mas também a União Europeia e o Japão. O café certificado é mais atrativo para o produtor por ter melhores valores, mas também contribui muito na gestão das fazendas, pelos produtores mesmo, uma vez que práticas agronômicas mais sustentáveis são empregadas. Produtores implementam uma estratégia de manejo integrado de pragas, por exemplo, baseada na prevenção e diminuição do uso de pesticidas, que tem um alto custo. Há necessidade de manutenção e implementação de remanescente de matas nativas, que contribuem para o equilíbrio do agroecossistema.
Ao utilizar pesticidas, as comunidades locais e tradicionais, as estradas, áreas de reserva e matas ciliares são protegidas por uma zona de não aplicação, e o produtor ainda garante regularidade com a lei, nos aspectos sociais, garantindo todos os direitos aos trabalhadores. Além de conseguir produzir um café sustentável e produzir uma grande variedade de tipos de bebidas, o Brasil lidera o processo de desenvolvimento tecnológico, como é o caso da fertirrigação e da mecanização também, que estão aumentando significativamente a produtividade. Então, a ampliação do mercado com certeza é algo bom e necessário. Porém, alguns desafios ainda precisam ser superados, principalmente variações diárias no preço, que geram incertezas, adversidades climáticas imprevisíveis que causam insegurança quanto à colheita, alterações no padrões de chuvas, que influenciam a incidência de pragas e doenças, a elevação das temperaturas, que afeta a qualidade e o preço do café. Hoje, nós temos um mercado gigante na comunidade europeia para o nosso café, que exige comprovações de que sejam livres de desmatamento, cultivos em áreas protegidas e com justiça social. Tá certo, pessoal? Bom, era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, nos contate através dos nossos canais disponíveis no site www.ecocert.com. Lá você encontra mais conteúdo, guias, passo a passo, para você se planejar e receber uma auditoria de certificação. Nossa equipe técnica está disponível para auxiliar você a embarcar nessa jornada do café sustentável. E nós temos um conjunto de serviços que são ágeis e da mais alta qualidade em certificações socioambientais, comércio justo, orgânico, agricultura regenerativa e o que mais você precisar. Tá legal? Fico por aqui, obrigado e até logo.